Fala pessoal, tudo bem? Vou compartilhar hoje um livro que eu acabei de finalizar a leitura essa semana, que é o livro do Bernardinho Transformando o Suor em Ouro. Eu sempre acredito que alguns conhecimentos vêm no momento certo. Eu estava com esse livro na minha área de trabalho para ler, né? Estava na filinha, né? Mas acabei procrastinando, dando foco em outras coisas, né? E eu participei de uma palestra onde a palestrante, uma palestra online, onde a própria palestrante falou o quanto ela gosta do esporte vôlei. E foi a palavra-chave para que eu pudesse falar assim, nossa, vou ler esse livro essa semana, né? E para minha surpresa, era um conteúdo que vem de encontro com o momento. Eu não sei se você tem isso, mas muitas vezes eu planejo muito tentar estudar, tanto ler quanto assistir, ouvir assuntos relacionados com o meu momento, justamente para potencializar o meu aprendizado, né? Mas eu não sabia do conteúdo, do contexto. Eu sei que o Bernardinho, ele, até por intuição, né, é um técnico, tende a ser líder, então ele provavelmente falaria aí de assuntos interessantes para equipes, principalmente. E no mundo de palestras, ele também tem uma presença marcante, né, nesse segmento. De qualquer maneira, essa transformação de suor em ouro é muito interessante. Lógico que aqui provavelmente é como filme, né? Vai acabar tendo um pouquinho de spoiler, mas eu vou passar o contexto geral do que me trouxe. E é engraçado que a gente não sabe a história do outro, mas quando a gente começa a ler, principalmente as biografias, assim, que fala muito, né? A pessoa fala muito da vida dela, você percebe o quanto a gente muitas vezes tem em comum muitas coisas. Então, essa eu acho que é a mágica do aprendizado, inclusive dos livros. E em breve vou começar a escrever meu livro já, né? Para 2023 ser um projeto aí. Bom, eu pontuei aqui algumas coisas, diferente até de outros vídeos. Dessa vez eu vou ir mais diretão aqui em alguns pontos. Estou aqui com a minha colinha, que eu praticamente eu digo que eu estudo o livro, né? Eu não só leio o livro. A gente tem uma gestão dentro do Market Hunt, que é o nosso software de gestão empresarial, e dentro da gestão empresarial tem uma parte que é a gestão do conhecimento, onde a gente consegue fazer um resumo ali do estudo, e isso ajuda a gente a manter aí a gestão do conhecimento de tudo que a gente lê. Mas eu sempre começo no papel para depois passar para lá. Eu leio muito PDF, para mim PDF não é um problema. Eu gosto de ler tanto livro físico quanto livro online. Então, eu estou sempre escrevendo, copiando e colando, ou realmente digitando, que isso ajuda, inclusive, a fortalecer o aprendizado, né? Então, o primeiro ponto que eu quero falar é sobre zona de genialidade. No caso do Bernardo, ele nasceu numa família de classe média, né? E, por ser carioca, eu estive no Rio de Janeiro recentemente, e assim, o ambiente ele interfere muito em algumas decisões das pessoas. Agora imagine num lugar que tem praia, o pessoal é bem esportista, né? Então eles têm muitas referências de esporte, isso ajuda muito em algumas tomadas de decisões. No caso, o Bernardinho, ele descreve no livro como que ele começou essa relação aí com o vôlei, mas o que é mais interessante é que, apesar dele ter nascido numa família de classe média, existiu uma coisa dentro dele que foi além, né, que a gente pega ali o segundo ponto da necessidade e paixão, que foi além da necessidade. Muita gente tem no esporte um escape da própria realidade, onde potencializa-se a transformação da própria vida. No futebol, acaba acontecendo muito disso, né? E no vôlei também. Então, existem muitas histórias de jogadores e de jogadoras que é praticamente uma transformação de vida, né? De social, inclusive. No caso dele, foi muito mais atrelado à paixão.
E por que que eu tô falando de zona de genialidade? Porque ele começou como jogador, mas ele é muito melhor observando. Então, quando a pessoa entende qual é a sua melhor colocação aí na vida, né? Você pode se dar muito melhor naquilo que é a sua zona de genialidade. Então, ele até confirma isso, fala assim, meu, eu não tenho capacidade de fazer aquilo muitas vezes que alguns jogadores têm, mas eu tenho a capacidade de analisar o todo e fazer as estratégias para que o potencial daquele cara aconteça. Então, isso é um ponto interessante, né? Que o livro traz, é uma história pessoal, mas provavelmente está acontecendo na minha vida, na sua vida, etc. Necessidade e paixão é o seguinte: primeiro, que todo mundo precisa, dentro da sociedade que a gente vive e do jeito que nós criamos, sobreviver. Então, a gente precisa ganhar dinheiro de alguma forma, né? Seja vendendo, seja prestando serviço. Então, nós temos as nossas necessidades humanas que precisam ser supridas. Como você vai conseguir dinheiro? Aí entra algumas questões, né? Existem situações que hoje as pessoas criam, né, para poder ter esse dinheiro e sobreviver, mas se você puder seguir por um caminho da paixão, ou seja, tá, eu preciso de dinheiro, preciso pagar as contas, mas se eu puder fazer aquilo que eu amo, né, e aí que entra a paixão. E isso é muito desafiante no cenário que a gente vive, porém, a gente só vive uma vez. Então, ou você vive tentando até morrer, ou vai passar a vida sobrevivendo e vai morrer do mesmo jeito, né? Então, é muito interessante, para quem tem essas indagações, ver uma história onde essa questão da paixão fala mais alto, porque no caso dele, ele veio de uma família que poderia subsidiar, custear, né, tanto a parte profissional quanto a parte existencial. Então, por que que ele ia enfrentar todos os desafios, né, de um segmento? Por paixão. Porque não é fácil só simplesmente porque ele tinha outras partes supridas. Ser líder é muito desafiante, que a gente vai falar isso. Outra coisa que eu gostei muito é o quanto ele se entrega ao aprendizado contínuo. O Bernardinho, ele lê muito, então ele traz muitas referências de outros livros, ele faz muitas citações, eu gosto bastante disso. Então, ele está sempre não só estudando novos conteúdos, mas também naquilo que ele faz. Então, isso que o gênio, né, naturalmente faz. Você é muito especialista naquilo, é a bola do jogo dele. Então, ele mergulha de um jeito que torna ele até, inclusive, muito carrasco, vamos colocar assim, né? Porque ele fica muito técnico mesmo. Você fica tão excelente naquilo que não tem para quem, né? Mas porque também existe todo um aprendizado, um mergulho no conhecimento, fora a paixão que já existe, e provavelmente isso é até algo natural, é intrínseco da pessoa, né? Uma coisa que foi muito gostoso ter descoberto na leitura é essa questão do amor, ordem e progresso. Porque na nossa bandeira, na verdade, o nome do pai do Bernardo, que eu não vou me lembrar agora, e você tem que ler o livro para saber, existia uma filosofia na França que era um movimento, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas era um movimento do Augusto Comte, que era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Na nossa bandeira está escrito ordem e progresso, que vem desse movimento. E o nome do pai do Bernardinho é o nome do antecessor, o cara que foi na sequência lá manter esse projeto do Augusto Comte. É até um nome diferente lá. Se eu não me engano, é movimento positivismo, de positivismo. Foi tão forte na época que, gente, foi parar na nossa bandeira. Então, o amor só não está na bandeira porque provavelmente foram homens, né, que falaram, não, vamos deixar só a ordem, o progresso esconde o amor. Mas o amor que está atrelado a essa paixão aqui. Porque se você não amar aquilo que você faz, você não se entrega. Se você não organizar, você não potencializa e não progride, né? Então, ele tem isso como princípio e foi muito interessante, porque é uma leitura, é um assunto que faz parte, inclusive, do nosso core business, né? Aliás, eu tenho dentro do nosso software indicadores de amor, ordem e progresso.
Disciplina, pensa numa palavra que pipoca é a palavra disciplina no livro, justamente porque sem isso é uma conquista, é um princípio disciplina. Aliás, me fez pensar em algumas questões do quanto eu preciso resgatar isso na minha vida. Eu acredito que assim, a constância ela é muito importante. Eu sou muito disciplinada com algumas coisas, mas com outras eu também preciso resgatar. E lendo o livro, me ajudou a resgatar. Inclusive, eu já estou com um projetinho novo em nível pessoal para eu resgatar essa minha disciplina, porque todos os dias um pouquinho de algo, daqui a um ano você construiu algo, né? Jogadores solos, eu vou dizer que isso aqui me pegou exatamente num momento que eu estava precisando ler, porque o vôlei, como ele mesmo descreve, é um esporte coletivo. Talvez seja um dos poucos esportes que precisa de todos os jogadores para aquilo acontecer. Diferente, às vezes, até do próprio basquete e do próprio futebol. Então, um levanta, um passa, um ataque. Então, existe uma sincronicidade ali que precisa acontecer. Porém, dentro do próprio jogo que já é coletivo, existe as pessoas que eles são muito bons naquilo que eles fazem individualmente. Só que se eles não levarem isso para o grupo, eles se isolam. Então, ele coloca isso de uma maneira muito interessante e trazendo aqui para a minha realidade, né? Atualmente, a empresa está como MEI, né? A gente está dentro da classificação microempreendedor individual. Eu conduzo muitas coisas em carreira solo ali, como jogadora solo, e estou em fase de ir para a equipe. Então, muitas vezes a gente é muito bom sozinho até um ponto, só que chegou a hora do coletivo. Então, isso aqui para mim foi um alerta, e por isso, esse foi um dos motivos de eu ter lido o livro. Porque quando você nunca viveu uma fase que você tem consciência de onde você vai, é onde a gente precisa se preparar. E no caso, o Bernardinho, ele é um exemplo disso. Quando ele teve o convite para ser técnico a primeira vez, porque até então ele estava sendo jogador, né? Ele não era um jogador brilhante, muitas vezes, inclusive, ele ficava no banco, mas, inclusive, e eu achei interessantíssimo que ele teve uma proposta fora do próprio Brasil. Ele começou como técnico na Itália, e ele aceitou sem saber exatamente o que fazer, ele deixou isso claro, falou, "Ah, nunca treinei ninguém, e foi dado para ele esse desafio. Tá, então vamos começar. E este começo de algo que você nunca fez, mas que você sente que tem a capacidade de fazer, requer aí muitos ajustes, né? Porque quando você conduz sozinho algo, você é bom sozinho naquilo, até que você precisa de pessoas. Então, existem diversas configurações que vão acontecendo. E é exatamente a fase que eu estou, por isso que eu me identifiquei tanto com a leitura. Então, se você quer trabalhar equipes, né? E se você está em fase de não só ser líder de si, mas líder para outras pessoas, esse é o momento. E, aliás, me ajudou a ver, inclusive, coisas, pontos, né, que eu preciso melhorar dentro do que eu já faço hoje com os clientes que eu tenho hoje, por exemplo, né? Então, jogadores solos, ele fala sobre isso. Equipes, então, é um livro para trabalhar essa questão do grupo, né? Tem, tem sacadas, tem conhecimento muito interessante. Eu anotei vários pontos que eu falo que, assim, hoje está meio fora da minha ossada, porque ainda não existe, mas quando eu olho, praticamente eu já tenho equipes, né? Eu não tenho colaboradores, mas eu tenho terceiros, tenho pessoas que, querendo ou não, fazem parte já de um ecossistema que é o movimento e, querendo ou não, faz parte do processo de contribuir com a empresa. Então, é muito doido, então é daqui só por melhor, né? E o quanto é desafiante ser líder. Gente, é muito desafiante ser líder, porque beira a... Primeiro, o que eu entendo rapidamente de liderança é que você não lidera se você não for exemplo. Ponto. A coerência, ela precisa ser muito vivida para que você possa ser líder.
Então, uma coisa que eu adotei logo no começo, quando eu defini que eu ia realmente empreender com a Borelli Academy, é congruência. Por quê? Se eu não faço, não é a verdade. Então, eu só falo, eu só ensino, eu só oriento sobre aquilo que de fato eu vivo, porque senão não é a verdade. Então, quando eu decidi focar, inclusive, em processos de gestão empresarial para empreendedores, é porque eu vivo isso no meu negócio. Então, eu sou a primeira cliente das minhas soluções, né? Só que liderança vai muito além disso, né? Uma coisa, como ele até colocou, você ser líder numa escala menor. Agora, imagine ser líder numa escala maior, onde você é visto por várias pessoas. Então, é bem desafiante e tem seus ganhos e tem suas perdas também, porque existe um preço a pagar pela liderança. A liderança, muitas vezes, acaba sendo um caminho até solitário, porque você tem que tomar aquelas decisões difíceis, nem sempre é só a parte boa, né? E aí tem que lidar com o emocional, por isso que a inteligência emocional, neste ponto, do líder é muito importante. Meta, é muito focado em meta, né? Aliás, quando você vai lendo assim, você vai vendo toda uma linha do tempo e o quanto, ok, ganhamos um, terminamos um, próximo. Perdemos esse, vamos aprender com o próximo, né? Então, ele é muito realmente focado em meta, e isso faz com que ele tenha um nível de planejamento muito grande, porque a meta é literalmente é o que está em cima da sua montanha. Você vai ter que subir, vai ter que escalar essa montanha, então você precisa de um plano para que você possa ser eficiente naquilo. E assim que você alcança, tem uma próxima montanha, assim sucessivamente. Então ele é muito focado realmente em meta. E isso ajudou muito nessa questão aqui de criar uma comissão técnica, porque por mais líder que seja, você precisa de uma equipe multidisciplinar para conseguir conduzir profissionais e profissionais de gabarito alto, né? E ele fala muito sobre isso. Isso a gente vai ver no decorrer do livro, do quanto é desafiante ser líder de estrelas, né? Porque é fácil conduzir meia boca. Agora, quem sempre se coloca no topo é desafiante. Então, ele fez muito benchmark e ele estudou um pouco dos principais concorrentes, tanto o Bernardinho, ele foi técnico tanto da seleção feminina quanto da seleção masculina de vôlei, e ele queria criar uma equipe que tivesse o melhor, inclusive dos seus concorrentes, né? Então ele falou assim, olha, a força das cubanas, a estratégia das americanas, ele foi estudando o melhor para que eles pudessem reproduzir e pudesse ser no mínimo, ele coloca assim, ó, no mínimo a gente é competitivo, porque se você considera, peraí, o que que é o melhor das partes, você se coloca equivalente às partes. Eu achei isso muito bacana, é ver literalmente aquilo que os negócios também devem fazer aí no dia a dia. Método, sem discussão, ele acaba criando o seu próprio método, né? Então, e o que que é um método? O método é como se fosse uma receita de bolo, né? Para você sempre seguir, para manter sempre a excelência. Então, como ele estuda bastante, como ele vê bastante, ele acaba criando o próprio método, tanto para treino, quanto para manter a equipe motivada, porque, gente, não é fácil. Quer dizer, sempre desafiante, né? Facilidade a gente nunca vai ter nesse planeta. O desafio de manter a excelência, que vem aqui na sequência. Eu aprendo excelência com a natureza. Eu tenho algumas imagens num banquinho de dados que eu tenho aqui, que são imagens de inspiração, onde tem sempre uma imagem da natureza. E para mim, excelência é olhar para a natureza, porque a natureza, você pode ver, ela sempre vai dar o melhor dela onde ela estiver. Então, a natureza não entrega meia boca. Se é uma flor, a flor vai ser 100% ali, na lama.
né? Então, esse desafio de manter a excelência, na verdade, é você sempre dar o seu melhor naquilo que você se propõe, seja num jogo de treino básico, seja num valendo ouro. Então, é isso que ele sempre traz, não é porque naquele momento é só um jogo de tabela, ou um jogo que vale uma classificação, é um jogo, dê sempre o seu melhor. E dar o seu melhor requer diversos elementos, né? E aí eles usam as estatísticas. O próprio Bernardo ele é formado, se eu não me engano, em economia. E estatísticas é o seguinte: a gente tem um software de gestão onde a gente usa os números, avalia os números, os negócios com base nos números. E número, gente, sempre tem os dois lados da moeda. É a parte técnica, sim, é a parte de exatas, mas do outro lado tem a parte humanas. Então, para que se usa estatísticas em jogos, nos negócios? Para ver performance, onde pode performar melhor. Então, os números ele ajudam o ser humano a poder fazer as configurações. E matemática está em tudo, né? Então, faz muito sentido utilizar estatísticas nos esportes, né? Porque isso ajuda a fazer as configurações no comportamento. Então, matemática, os dados, né? Ele ajuda no comportamental no dia a dia. Isso é muito importante. E eu aprendi isso fazendo gestão no Excel. Hoje a gente tem algo um pouco mais avançado. E, e é isso, a gente quer vencer algo, um movimento, um jogo, uma guerra, você precisa ter dados. E aí você vai calibrar, configurar onde você precisa. E muitas vezes é numa equipe, é num jogador, é num contexto. Então, sem os números, você não tem visão. Superação. é, Ele fala muito sobre motivação, né? Porque motivação, inclusive, ele trouxe algumas histórias. Uma que eu gostei muito, que eu desconhecia da mitologia grega, que é o efeito Pigmaleão. Inclusive, vai estar como post nosso no Insta, que é a questão de, às vezes, e isso a gente escuta muito em startup, escutei isso não faz muito tempo, tá? A gente se apaixona pelas nossas obras, né? Então, existe uma, na mitologia, se eu não me engano, foi Afrodite pediu para o Pigmaleão, que era um escultor, esculpir a mulher perfeita. E ele esculpiu e se apaixonou por ela. Então, ele se apaixonou pela obra. Só que ele se apaixonou tanto que foi concedido àquela mulher virar uma pessoa de verdade. E ele se casou, eles tiveram filhos e tiveram netos. Mas qual que é a moral da história? Que você não pode só viver do amor. Você tem que ir para a ordem, tem que progredir, senão você não sai é, do imaginário para a realidade. Então, tem um filme também muito antigo, mas eu marquei esse filme porque eu acho que eu assisti quando eu era mais nova, assim, eu achei muito bizarro. Não me julguem, mas, tipo, na época eu achei bizarro e eu achei interessante. Que, se eu não me engano, era em algum lugar do passado, onde aquele ator que fazia o Super-Homem, ele se apaixonou pela imagem do quadro de uma mulher, num hotel que ele se hospedou, e ele fez regressão. Então, aquele hotel, tipo, acho que um século passado, alguma coisa assim, aquela mulher viveu naquele mesmo ambiente, e ele ficou tão alucinado que ele fez regressão. E, e a pessoa que estava conduzindo a regressão, ele tinha que usar a roupa da época, moedas da época. Nossa, é ambiência mesmo. E aí ele conduziu a pessoa e o start dele sair daquele transe, quando ele foi para o passado, porque ele foi quando ele tirou a moeda do bolso e dentro das moedas da época tinha uma moeda do tempo atual dele e a mente dele puxou ele. Não, é muito doido, eu acho por isso que eu falei, é bem doido. E interessantíssimo, né? Então, tem muito a ver com essa questão aqui. E aí você fala, tá, você falou tudo isso para falar de superação. Gente, o tempo todo esse pessoal tá vivendo em altos e baixos, né? Tem uma série na Netflix que chama Bilionários e eles trabalham com investimentos em números altos. E tem uma, se eu não me engano, uma terapeuta, ou ela é psicóloga, psicanalista, não lembro agora, full time. Por quê?
é muito alto e baixo, a pessoa às vezes vai fazer uma operação de risco e ela perde, e aí o emocional dela vai lá embaixo, então a profissional ela fica full time. Eu acho bem interessante. Então, trabalha muito com essa questão emocional, racional e emocional, e haja coração, né? Desconforto aos campeões, literalmente trazer um tubarão para o seu aquário. Aliás, tem um ditado japonês, uma história japonês sempre gosta de peixe fresco, e eu fiz até esse post no nosso Insta. Para mim, então, essa questão de desconforto, isso para mim foi uma alerta, porque é, esse desconforto tem uma grande diferença do desconforto e da necessidade, porque é o seguinte, se você age na necessidade, você sempre está agindo na sobrevivência, é um estado de alerta, mas você está sempre perdendo mais do que poderia, muito mais energia, né? Se você supera a necessidade, está na paixão, está na entrega, você sempre vai em busca do ganho, do resultado, né, da meta. Só que uma vez que você alcança, você precisa colocar um tubarão no seu aquário. E assim, isso veio para mim no melhor momento, porque eu estou para ver um projeto onde muita gente está acomodado com a própria realidade, porque uma necessidade foi suprida. E quando uma necessidade é suprida, a gente tende a ser ursos alimentados, você vai querer hibernar. Só que agora era a hora de começar. Então, ele lida sempre com isso. Eu achei isso fantástico. Desconforto aos campeões. Porque se você não criar um sistema interno, num processo de você. Aí você fala, nossa, mas eu sempre vou ficar buscando, buscando, buscando. Esse é o caminho da excelência. Então, tem hora para dormir, tem hora para comer. Por que não buscar excelência? Aliás, isso é visto e muito mal visto por quem não é produtivo. E o que é ser produtivo? Se não buscar sempre a melhoria contínua das coisas. E às vezes eu olho, a gente trabalha muito com empreendedores de diversos segmentos e eu, lógico, eu tenho que olhar para mim também. Isso para mim veio assim, bateu, doeu, toma, aqueceu, né? Para eu sempre trazer um tubarão para o meu aquário, mas a gente poderia estar num nível humano, inclusive, muito melhor, gente. Se a gente buscasse a excelência daquilo que a gente se propõe a fazer. É não se acomodar com o básico, né? Mas buscar, peraí, como que eu posso melhorar? É melhorar atendimento, melhorar fornecimento. Vira e mexe, quantos fornecedores às vezes eu tenho que puxar. E aí você fala, tá, é o melhorzinho que tá tendo, né? Então, assim, se isso é o melhorzinho, meu Deus. Então são coisas que aí você fala, não, mas eu vim pra vida, pra comer. Blá, blá, blá." Gente, isso até um bicho faz. O ser humano, ele tem o poder de transcender. Por isso que muita gente está em jornadas diferentes, mas crie desconfortos para você sempre buscar melhoria. Eu achei isso que maravilhoso. Então, por isso que normalmente a gente gosta tanto de ver esportistas. Vocês podem ver, gente, época de Copa do Mundo. Esse vídeo está sendo gravado numa época de Copa do Mundo. Como as pessoas vibram, porque a gente gosta de ver a pessoa se dedicando. Quem faz corpo mole, até gol, até o gol, fez o gol. O gol normal, um gol sem lance, sem drible, sem, você percebe. Então, e é bonito de ver quando você se entrega a algo. Por isso que num esporte, os esportistas são tão valorizados. Porque muitas vezes a gente não reproduz isso na nossa vida, a gente não acorda a hora que deveria estar acordando, e vale muito a pena ver isso aqui atrelado à questão empresarial. Estar presente. Estar presente naquilo que você está fazendo. Então, se eu estou nesse jogo, eu vou focar nesse jogo, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou pegar o pessoal e treinar às 6 horas da manhã, porque vai ter jogo, que é o que ele faz. E, nossa, ele descreve num dado momento que ele foi para um país aí, e era feriado, que era aniversário, se não me engano, da rainha daquele país, e eles iam treinar. E aí estava fechado, não conseguiram abrir o local que eles iam, o ginásio, né?
E aí ele viu um estacionamento, piso, mas é aqui mesmo. Porque o que importa é por que que eu vou deixar de fazer o que precisa ser feito? Porque o cenário mudou. Vamos encontrar um cenário para continuar mantendo o quê? A disciplina, a excelência. Então, isso é estar presente, porque se você tem um objetivo, você vai focar no que precisa ser feito. Como ele mesmo mencionou, a agência de viagem que cuida, na época da que, gente, eles viajam pra caramba, né? Então, tem que ter alguém que intermedia isso. E nem sempre você tem os voos direto. Às vezes você tem que fazer escala. Eu mesma, né? Já fiquei 12 horas no Rio, uma vez por uma empresa. Estava num projeto no Nordeste, voltando, eu tive que parar 12 horas no Rio. Só que a diferença é que eu não saí. Eu fiquei lá mesmo no aeroporto, onde eu comprei um livro e comecei a ler. E aí ele fala que às vezes nessas escalas, tipo, por exemplo, se num lugar, putz, ó, você vai ficar 5 horas, sei lá, numa conexão entre um lugar e outro, ele alugou uma van e colocou o pessoal para treinar. E, gente, 5 horas parece passar rapidão, mas não. Então, você percebe que o técnico, né, o gestor, por si só, ele tem essa visão macro de fazer o que precisa ser feito, porque senão você perde o movimento. Então, existe um movimento que precisa ser mantido. E manter isso tem que ser uma pessoa muito ligada no contexto, no todo, e estar presente para criar o futuro, né? E aí ele tem uma escala de valores, são pontos que está até no finalzinho do livro, que assim, você fala, ok, o que que eu preciso olhar, né, como valor aí? E aí ele colocou a primeira coisa, escolha de talentos. Escolher talentos é desafiante e eu tô bem nessa fase porque eu tô entre a carreira solo e equipes e entre um ponto e outro existe algo que tem que acontecer no meio para isso e uma vez acontecendo às vezes a mudança é muito rápida. Então eu tenho que olhar para o futuro, eu tenho que antecipar diversas ações do futuro para na hora do valendo eu tenho para onde correr. Então, escolha de talentos é um desses pontos. Espírito de equipe é um ponto de valor. Liderança, preparação. Então, você tem que gostar muito mais do processo. E nisso, né, me ganhou 100%, porque eu trabalho com processo. E quanto isso é validado para tudo. Porque se você não focar no processo, primeiro, você tem que ter amor. A ordem, ela é processual. Que é a ordem, no final das contas? É organizar os elementos para que aquilo ajude você a fluir para um objetivo final. O progresso é o movimento, é o treino, muitas vezes, para você alcançar a meta. Ambiente extremo. Esse ambiente extremo é, inclusive, se preparar para os cenários complexos. O Ayrton Senna fazia isso, né? Ele treinava na chuva. Porque quando chover, você estava pronto, porque é fácil fazer as coisas quando tá o sol, né? E quando chover. O sucesso e suas armadilhas, ele foca muito nisso no livro, que tem a ver com essa questão dos jogadores solos, né? E a questão de equipe, porque querendo ou não, por mais que você tenha pessoas, às vezes um ou outro se destaca do que o próprio grupo. E o quanto é desafiante manter o ego focado, porque todo mundo tem. Agora ele pode inflar, ele pode murchar, ele precisa da dose certa. Então, o sucesso e as suas armadilhas é manter o ego no time certo, no nível certo. E em grupo é desafiante, né? E buscar sempre a excelência. Ele sempre finaliza com excelência. De todas as anotações que eu fiz, assim, para mim foi eu leio o livro, eu estudo o livro. Quando a pessoa menciona pessoas, eu pesquiso a imagem da pessoa. Quando a pessoa menciona lugares, eu pesquiso a imagem de lugares. Então, eu levo praticamente uma semana para ler o livro, porque eu quero estudar o livro. E eu estou em fases que, além de estudar, de ler, aí eu gravo o vídeo. Então, dei uma paradinha uma época, agora eu estou retomando. Então, eu quero compartilhar, porque às vezes é bom para quem está ouvindo, se foi bom para mim, às vezes pode ser bom para você. Então, eu estou transbordando isso na vida de alguém, né? Porque a gente gera bastante conteúdo.
E do conteúdo que eu aprendo, eu crio postagens, e mais que isso é o que é que eu vou levar para minha vida? O que que esse livro, por que que ele está nesse momento na minha vida? E qual é a essência, qual a única coisa que eu tenho que levar e já aplicar? E eu estou em fase de transição. Esse livro mostrou, inclusive, uma transição do próprio Bernardinho, os desafios que vêm pós-transição, e então, para mim, foi um livro maravilhoso. Tá aí um cara que provavelmente eu pediria uma foto se eu encontrar com ele em algum lugar. E provavelmente, se ele fizer uma palestra, eu vou assistir. Aí eu acabei assistindo algumas disponíveis no YouTube. Também acabei resgatando e lembrando que, assim, o vôlei sempre esteve presente na minha vida, eu como observadora, porque minha mãe sempre gostou. Minha mãe, nossa, minha mãe adora tem vôlei do Brasil, então minha mãe disse, match point, não sei o que lá. Então, ela sempre vibrou e eu sempre assisti por tabela por conta dela, né? E aí eu fui ver a palavra, inclusive, eu encontrei dentro do meu processo, porque eu sou assim, gente, quando eu me envolvo com o assunto, eu começo a ver o assunto de um jeito que parecia que estava escondido, e eu encontrei. E a palavra vôlei, as siglas, né, as iniciais de vôlei está dentro do marketing. Aí quem é nosso aluno vai saber, quem não é, se torne para saber. E faz todo sentido com o movimento. Então, dentro do nosso processo no Marketing Hunt, provavelmente vai ter uma aulinha ali falando, olha, esse ponto aqui considera a palavra vôlei como um resumo de ações. Então, ajudou a enxergar isso, que eu não tinha enxergado. Bom, é isso. Eu espero que se você estiver assistindo até esse momento aí, que esse conteúdo faça bom proveito para você. E eu vou deixar o link da compra do livro na Amazon, que inclusive é um link nosso, de atalho, né? Para você comprar e a gente ganhar uma porcentagemzinha, que faz parte, já que estou falando do livro, por que não? Vamos aproveitar o movimento. E leia, tá? Nada tira a experiência de ler o livro, de ler o livro. E gratidão, Bernardinho, pelas suas escolhas, pelos seus desafios aí, e contribuiu muito comigo. Já sou suspeito de falar, já virei fã. Gratidão. Gratidão mesmo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.